Resistência ao cisalhamento em projeto de barragem de terra. Esse é um dos principais conceitos que nós devemos ter conhecimento quando o assunto é dimensionamento, projeto de um corpo de um aterro de uma barragem de terra. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt e eu sou mestre em geotecnia pela UFRN e também professor e coordenador de pós-graduação, claro, na área da geotecnia. Pois bem, vamos aprender mais sobre esse conceito de resistência ao cisalhamento, entre outras palavras, a coesão e o ângulo de atrito aplicados em um dimensionamento, em um projeto de uma barragem de terra. Beleza? Pois bem, primeira informação que eu trago para você se refere a essa questão que envolve as zonas de uma barragem de terra, que nós temos em tese duas. Resumindo a ópera, nós temos a zona de resistência e nós temos a zona de vedação. Veja que cada uma destas zonas de resistência se encontram nos taludes demontante e dejusante de uma barragem. Sobre esse aspecto, eu já trago até uma indicação, uma sugestão de uma outra aula aqui no meu canal do YouTube, que eu trato sobre isso. Se você quiser acompanhar depois, super indico, depois de assistir essa aula, o link dela está na descrição aqui do vídeo, para complementar os estudos desta aula. Pois bem, continuando, vê só agora sobre esta tabela. Ela consta na NBR 13028, que versa sobre os fatores de segurança de barragens. Então veja que nós temos inúmeros fatores de segurança mínimos a depender do tipo de ruptura, a depender da fase de análise e qual talude está sendo analisado. Igual citei anteriormente nesta imagem. Nós temos o talude de montante e o talude de jusante. Ah, professor, qual a diferença dos dois? O talude de montante é aquele que barra o lado onde existe o barramento ou de uma água ou de algum rejeito. E o talude de jusante é o lado contrário. Tá? Então, fazendo uma explicação resumida desta tabela, o que nós temos? As fases, em primeiro lugar, se é final de construção, se é, por exemplo, com a operação com rede de fluxo em condição normal, se é numa situação, por exemplo, com o rebaixamento do reservatório por alguma ocasião. Então, cada uma dessas fases, nós temos, em primeiro lugar, o tipo de ruptura que temos que analisar, se é somente no maciço, se é no maciço e na fundação também, e também os taludes a serem analisados. Se é somente, por exemplo, o talude de jusante, se vai ter uma situação onde vai ter que analisar o talude de montante, e quais os fatores de segurança mínimo aqui na última coluna. Então, existe uma análise global de qual a fase a ser analisada, de análise de ruptura, de estabilidade, qual o tipo de ruptura, se envolve o maciço e também a fundação, qual o talude que vai ser analisado, talude demontante, dejusante, os dois, e os seus respectivos fatores de segurança. Então, quando o assunto é resistência ao cisalhamento, é importante que a gente saiba quais as etapas, fases, os fatores de segurança e os taludes a serem analisados, e você vai entender o porquê nos próximos slides. Dando continuidade, olha essa outra imagem que agora aprofunda um pouco mais sobre essa questão dos parâmetros de resistência, a resistência ao cisalhamento, que é uma norma dos Estados Unidos, onde apresentam os ensaios mais aplicados para cada uma das etapas. Por exemplo, final de construção, imediatamente após construir, executar o aterro da barragem, o fator de segurança mínimo é de 1,3. E os dois taludes são analisados, o talude demontante e o dejusante. E quais os ensaios mais aplicáveis para esses casos, para esses dois casos? A envoltória de resistência no ensaio triaxial não consolidado, não drenado, e também o ensaio consolidado drenado. Outra etapa, por exemplo, nós temos agora com a etapa 2, com o reservatório no nível máximo, por exemplo. Neste caso, nós temos que analisar a situação onde nós temos que verificar o nível do reservatório que se encontra. E outra etapa, por exemplo, com o rebaixamento do reservatório. No caso do rebaixamento do reservatório, o que nós temos que analisar? O talude demontante apenas, em que nesse caso nós temos aqui os fatores de segurança mínimos a depender de cada uma dessas análises. E, mais uma vez, os ensaios mais aplicáveis, que nesse caso aqui nós temos o ensaio triaxial consolidado não drenado, CU, e o ensaio consolidado drenado, CD. Informação importante, veja que em todos os casos, as envoltórias de resistência mais aplicáveis se referem ao ensaio triaxial,
que em um projeto de barragem de terra, este é o ensaio de resistência mais aplicável em laboratório. Então, é outra informação muito importante quando o assunto é resistência ao cisalhamento, como obter os parâmetros de resistência, coesão e ângulo de atrito, e o ensaio mais aplicável para esse tipo de projeto, que é o triaxial, certo? Dando continuidade nos próximos slides. Olha só agora um estudo de caso de um projeto que eu trabalhei, em que esta representação dessa tabela mostra quais são os ensaios a serem executados de acordo com o plano de investigação geotécnica. O enfoque que eu quero dar para você aqui agora, obviamente, se refere à resistência do solo. E olha só essas duas linhas aqui, ó, ensaio triaxial não consolidado, não drenado, perdão, e logo abaixo o ensaio triaxial consolidado não drenado. Então veja que no que tange os ensaios de resistência ao cisalhamento, por conta de ser um projeto de uma barragem, eu indiquei estes ensaios a serem realizados e os seus respectivos quantitativos aqui logo abaixo. Então veja que o assunto, o projeto é barragem de terra. Então, nesse caso, os ensaios mais aplicáveis são os triaxiais. E claro, como eu mostrei nas tabelas anteriores, para cada etapa de análise, fase de análise, existem os taludes a serem analisados e os ensaios triaxiais mais aplicados. Se é o não consolidado não drenado, se é o consolidado não drenado, se é o consolidado drenado, que são os três principais. U, CU e CD. E se você quer aprender mais sobre esses ensaios, aguarde até o final do vídeo da aula que eu vou explicar mais para você. Dando continuidade, aí olha só agora uma consultoria que eu inclusive estou prestando atualmente aqui agora no mês de março de 2025, que é quando eu gravei essa aula, que nós temos duas tabelas importantes para você entender mais sobre essa questão dos parâmetros de resistência. Veja que nesta primeira, os parâmetros se referem aos materiais do corpo do aterro, da barragem, onde nós temos, por exemplo, o solo compactado, denominado no projeto SC, com os valores de peso específico, 19 kN por metro cúbico, ângulo de atrito, 29 graus, e a coesão de 20 kPa. Adicionalmente, nós temos aqui a areia compactada, que é uma outra zona da barragem, onde o peso específico é 19, o ângulo de atrito 30 graus e a coesão dada como nula. Então veja que existem diversos materiais e para todos eles existem os valores de ângulo de atrito e os valores de coesão. A questão é como determinar esses valores, seja com os ensaios de laboratório que eu citei para você anteriormente, seja através de correlações com ensaios de campo, por exemplo, a sondagem SPT. E dando continuidade, olha só essa outra tabela agora, que se refere aos materiais de fundação. Aqui agora, no caso, as obtenções dos parâmetros de resistência foram apresentadas aqui, mais uma vez, coesão e ângulo de atrito, ao lado do peso específico, que são parâmetros obrigatórios a inserir no programa, em um programa computacional para rodar a estabilidade, obter os fatores de segurança, certo? E nesse caso, por exemplo, pode-se aplicar as correlações com a sondagem SPT, por exemplo, tá? Dando continuidade, agora, olha só estas duas apresentações que eu vou mostrar para você, que são apresentações que eu trago em disciplinas de barragens e estabilidade de taludes, em disciplinas de pós-graduação que eu leciono. Essa primeira imagem se refere a um recorte que eu tirei do programa Slide 2, que é um dos mais cobrados pelas empresas, um dos programas mais utilizados para análise de estabilidade, tanto de barragem como de estabilidade de taludes, onde aqui nós temos a opção de superfície, onde aqui embaixo nós temos o tipo de superfície, se vai ser uma ruptura circular ou não circular. Por que eu trago essa informação muito importante que linka com resistência ao cisalhamento? Porque a depender das camadas de solo a serem analisadas, se a cunha de ruptura, esta cunha de ruptura vai envolver somente o corpo do aterro, ou também vai alcançar o solo de fundação, solo ou rocha, isso vai nos dar a informação de qual tipo de ruptura, em que no caso o tipo de ruptura vai ser circular se não tiver mais do que um material com características diferentes de coesão e ângulo de atrito. E no caso da ruptura for não circular, esta cunha da ruptura alcança materiais com diferenças significativas nos valores dos parâmetros de resistência, coesão
e ângulo de atrito. Se você quiser, inclusive, aprofundar mais sobre essa aula, sobre esse conceito de tipo de ruptura, eu coloquei aqui embaixo na descrição também uma aula complementar para aprofundar sobre esse assunto, que também está aqui no meu canal do YouTube. E antes de continuar, se você está gostando dessa aula, dê um joinha, coloca aí um curtiu, porque isso alcança mais alunos, mais profissionais que vão aprender sobre esse conteúdo. E coloque um comentário, seja qual for o comentário, para aumentar a visibilidade para outras pessoas também aprenderem sobre esse conteúdo prático de dimensionamento de barragem, tá ok? E olha só agora esta situação aqui, que foi de um material que eu apresentei em aula de pós-graduação também, onde nós temos o quê? Uma determinada cunha de ruptura, e veja que esta cunha de ruptura, ela alcança o solo de fundação. Então veja que nós temos diferentes características de materiais, e isso define o tipo de ruptura a ser inserido aqui dentro do programa computacional, que neste caso, ela tem que ser marcada aqui como a não circular, certo? Voltando aqui para essa imagem, e o seu fator de segurança de 1,32. Aí aqui no caso, o que tem que ser analisado? Qual a fase de análise, e de acordo com essa fase de análise, existe um fator de segurança mínimo a ser alcançado de acordo com essas características geométricas, inclinação, altura do corpo do aterro, e geotécnicas, que são os parâmetros de resistência do solo, da rocha e etc. Tá? E aí eu trago para finalizar a nossa aula uma vaga que eu vi recentemente, neste final de semana. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 17 de março que eu estou gravando essa aula. Eu vi no final de semana, que foi no dia 16 ou 15, no sábado ou no domingo, que apresentou essa vaga, que é para geotécnico júnior. E por que eu estou trazendo essa vaga para você? Que foi o que mais me chamou a atenção, que são as qualificações, os requisitos que são cobrados nesta vaga, que cita aqui, por exemplo, ó, o slide 2, ter conhecimento prévio sobre como utilizar o slide 2, manusear ele, tanto em fator de segurança de taludes, como também de barragens. Por que eu estou trazendo essa informação para você? Por conta de duas informações. Primeiro, para abrir os olhos, né, mostrar para você o que o mercado de trabalho está cobrando de conhecimento técnico de nós, de você, que quer trabalhar ou já trabalha na área da geotecnia e queira almejar uma contratação nesta vaga que eu trouxe para você. E segundo, para falar o quê? Que neste mês de março, no final do mês de março, eu vou realizar 2 treinamentos que envolvem justamente barragem de terra e estabilidade de taludes. Vou mostrar para você as informações no próximo slide, caso você tenha interesse em aprender sobre o slide 2 e fatores de segurança, análise e estabilidade. É o seguinte, este treinamento de barragem, eu vou utilizar o slide 2, então você vai aprender como utilizar este programa num projeto de barragem de terra, e o conteúdo programático se divide em 3 diferentes fases. A primeira delas envolve a compactação do solo, análise do ensaio de compactação, controle de compactação em campo, verificação da resistência e a permeabilidade de um solo compactado em campo, que são fundamentais para o projeto. A segunda análise envolve, o segundo estudo, envolve o dimensionamento do sistema interno de drenagem. Filtro vertical, filtro horizontal, ensaio de permeabilidade, como que a gente aplica esses ensaios, esses estudos no dimensionamento do sistema interno de drenagem. E a última etapa, mas não menos importante, todas elas são importantes, envolve a estabilidade, o estudo dos fatores de segurança do corpo do aterro, de acordo com o que eu até apresentei para você, estudos dos ensaios de resistência triaxial, CU, UU, CD, quais se aplicam, como interpretar esses ensaios e aplicar dentro do projeto, claro, utilizando o programa Slide 2. Informações sobre datas, horários, número de vagas e carga horária que eu vou emitir certificado neste treinamento. Olha só, os dias vão ser dia 24 e 25 de março, que dá numa segunda e terça-feira, vai ser à noite, das 7h30 às 10 horas da noite, totalizando 5 horas de carga horária, onde eu vou emitir o certificado. Número total de vagas são limitadas, 10 inscrições. Atualmente não são 10 inscrições, restam apenas 5 vagas. E o valor da inscrição, R$ 347.
Se você se interessou nesse treinamento, mande uma mensagem para mim no meu Instagram, que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você está vendo esse vídeo após essa data de 24 e 25 de março, não deixe de mandar mensagem para mim, porque eu posso também estar com outro treinamento de barragem, de estabilidade de taludes, para você também aprender sobre essas aplicações no seu conhecimento técnico e, claro, ser mais valorizado no mercado de trabalho. Certo? Beleza? Então era essa aula que eu queria trazer para vocês sobre resistência ao cisalhamento em projeto de barragem de terra e até a próxima aula. Valeu!